Pessoal, é com muita alegria que eu venho fazer o anúncio do lançamento do nosso curso, Medicina de Precisão. Medicina de Precisão é o real poder no manejo do seu paciente. E por que você se interessaria em fazer esse curso? Porque o conhecimento, ele incomoda, ele é inquietante. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais conhecimento você quer usar e mais você quer compartilhar. Esse é o meu momento, então eu preciso compartilhar com vocês toda a minha experiência de quase 30 anos de formado, dentro e fora do país, no manejo de pacientes criticamente enfermos e até pacientes mais fáceis, que são os pacientes de consultório, e até mesmo preventivamente, sem nenhuma queixa aparente. Eu quero compartilhar com você essa experiência e acho que você vai gostar dessa nova maneira de pensar em medicina, porque praticamente estamos fazendo um link, somos promotores de links, entre sintomas e condições ou doenças clínicas e uma medicação. Cada sintoma está linkado a uma medicação, cada doença está linkada a um conjunto de medicações, sem que ao final de toda essa medicação, o paciente se sinta confortavelmente bem ou que ele recupere o equilíbrio. Normalmente a gente tem uma polifarmacia, uma medicalização da nossa prática, sem contudo levar o paciente a um restabelecimento do seu equilíbrio e que consiga andar sem nenhuma medicação. Mas isso você vai aprender. Então esse novo jeito de pensar é o que eu estou te convidando para fazer junto comigo e embarcar nessa viagem. Vem com a gente! Olá, eu sou Rosana Simões, eu sou médica, eu me formei em 94, aos 23 anos de idade, apaixonada por medicina, apaixonada por essa ciência fantástica. Me especializei em clínica médica, em gastroenterologia, fui para fora do país. A França é uma referência internacional em termos de fígado, justamente para aprofundar o conhecimento e fazer a hepatologia acontecer na minha vida. Então fui estudar hepatologia e transplante de fígado, fiquei fora do país durante 5 anos e voltei para cá em 2002 para mexer exatamente com esse tipo de paciente. Então eu fiquei minha vida inteira mexendo com terapia intensiva, com paciente transplantado, pré-transplante, pós-transplante, pacientes internados, pacientes graves, na verdade. E um belo dia, estava passando na frente do meu consultório um paciente que aparentemente estava bem. Eu falei, ele deve estar procurando o médico dele ou alguma coisa. Aí me prontifiquei a ir lá e a olhar, puxar a conversa. Falei, você está precisando de alguma coisa? Está procurando alguém? Eu falei, eu estou procurando a doutora Rosana. Eu falei, doutora Rosana, sou eu. Aí eu falei, vamos entrar, e tal. Mas me chamou a atenção a cor boa, porque para uma hepatologista, o paciente é amarelinho. Eu falei, mas você tá com a cor boa, sem massa muscular, é um paciente hepatopata, e ele tava com o trofismo muscular preservado. Eu falei, como você tá? Você tá bem, Olhando pra ele falou, tô bem, doutora. Eu falei, e aí, você tem alguma queixa? Aquelas perguntas de praxe que a gente normalmente faz. Ele, não tem nada. Eu falei, é um sono, uma falta de exercício, um desânimo, não tá se alimentando bem? Ô, doutora, olha, eu durmo bem, eu me alimento bem, eu sou socialmente ativo, eu faço exercícios com regularidade, não tenho dores, não sofro nada de nenhum problema, não tenho queixa alguma. Eu falei, um cabelo caindo, um pouco de gás no intestino, alguma coisa assim que aparentemente não seja motivo de chamada de atenção do médico, mas que eu posso fazer um link com qualquer outro problema que possa estar subjacente. Não, doutora, não tenho nada, não tenho nenhuma queixa. Sabe qual é o motivo que eu tô aqui? Eu falei, não, gostaria de saber. Aí ele falou, olha, eu quero ficar desse jeito pelo máximo de tempo possível. Então, esse insight, que eu tenho certeza que você está pensando também, foi o que eu recebi. Eu falei, gente, eu também quero ficar desse jeito pelo máximo de tempo possível. E falei para ele, olha, interessantíssima essa colocação sua, mas o meu nível de recomendação para você, ele se esgotou, porque tudo que eu ia recomendar, você já está fazendo. Então, eu evitar que você tenha um câncer, uma doença neurodegenerativa, uma doença autoimune ou qualquer outra patologia, eu não sei fazer. Aí ele falou assim, doutora, a senhora não sabe fazer nada para evitar que eu piore, não? Eu tenho que piorar
para a senhora poder me ajudar? É esse segundo insight que eu deixo para você pensar. É exatamente isso. Eu preciso que você tenha alguma coisa para que eu entre e possa te ajudar. Aí a resposta dele foi: ok, muito obrigado. Levantou, me cumprimentou e foi embora. E nunca mais ele voltou. Então essa história ficou na minha cabeça do tipo, que eu tenho certeza que você também está se questionando. Eu falei: o paciente está certo e a gente está errado. A gente está na ponta errada da corda. A gente está esperando acontecer para poder agir. Isso é o que a gente foi treinado para fazer. E é isso que é o oposto que eu estou te convidando a fazer junto comigo. Embarcar nessa viagem de um maior entendimento do que está se passando, é justamente para que isso que o paciente estava buscando aconteça. Ficar desse jeito pelo máximo de tempo possível. Então, para isso, depois desse insight, eu resolvi me especializar em medicina regenerativa, que não existe essa especialidade no Brasil, eu tive que ir para fora. E voltei com a cabeça muito aberta, do tipo, é possível e deve ser feito todo o esforço para favorecer a regeneração do sistema. A gente está blindado, o nosso olhar está mal conduzido, eu acho que a gente pode melhorar o nosso olhar. E é com esse intuito que eu resolvi fazer esse curso, para te ajudar a olhar de forma diferente, olhar de forma mais ampla e com um olhar mais profundo e técnico para oferecer as condições a esse sistema para que ele se regenere por si só. Isso é possível e é muito bacana que seja feito assim. Fica a dica. Medicina de precisão é justamente um novo olhar sobre as mesmas coisas já pré-existentes. O que você formou, o que você sabe quando formou, o que você aprendeu na faculdade, normalmente ele está muito segmentado, fracionado, fragmentado. E na hora de analisar todo esse conhecimento diante de um paciente que se apresenta a você, isso pode ficar meio complicado. Então, a gente está praticamente sendo aquela pessoa que observa o paciente, que escuta os seus sintomas, que analisa uma doença e prescreve uma medicação. Então, o que eu quero propor a você é algo bem acima desse ritual que faz parte da nossa prática clínica. É aumentar o seu nível de conhecimento a nível do que está acontecendo a nível celular, bioquímico, biofísico, fisiológico e, obviamente, fisiopatológico. Fica muito mais fácil se assim for sequenciado e esse conhecimento todo mais aprofundado dos 5 gigantes que compõem a estrutura da nossa saúde, Então, cérebro, é preciso que você, profissional de saúde, você que é uma nutricionista, você que é um médico em formação, um residente, ou que você já está no mercado de trabalho, é preciso que você aumente o grau de conhecimento acerca do seu funcionamento, do funcionamento do cérebro do seu paciente, porque ele comanda tudo e comanda tudo mesmo, Então a gente precisa saber da neurobiologia dos neurotransmissores, da fisiologia neuronal, das vias neurais, o porquê de uma apresentação de ansiedade, de TDAH, às vezes não é uma TDAH, mas se apresenta como, Por que de uma depressão, por que de um déficit de sono? São situações corriqueiras, para as quais a gente está simplesmente medicando, sem saber com profundidade qual que é o motivo causal daquelas condições, daqueles sintomas. Então, eu acho que a gente vai ser tanto melhor quanto mais a gente conhecer a respeito desses 5 gigantes. Então, esse primeiro foi o cérebro. Mais para frente, a gente vai falar em muito mais detalhe a respeito dele e dos outros que o compõem, esses gigantes. O segundo sistema, que é muito importante que você tenha domínio sobre o seu funcionamento, também bioquímico, biofísico, fisiológico, para entender o fisiopatológico, é o sistema digestivo. Essa máquina de processamento de matéria-prima e eliminação de resíduos, ela é realmente fantástica, É a partir dela que a gente tem acesso ao combustível. Então, ela precisa ser uma área que tem uma absorção
muito boa, né, viável dos combustíveis oferecidos e que frequentemente é lesionada sem a gente perceber. Então, o seu paciente se apresenta, por exemplo, né, com sintoma de gastrite ou com sintoma de refluxo, e a primeira coisa que você faz é linkar essa apresentação a um excesso de ácido gástrico e a prescrever um pantoprazol ou algum azol da vida, né, os bloqueadores da bomba de sódio. E aí, o que a gente faz? A gente está medicalizando, mas você sabe o que está causando aquela gastrite? Às vezes não é um excesso de ácido e na grande maioria das vezes não é. Então, a gente precisa saber mais para poder oferecer mais qualidade ao nosso tratamento. Então, o terceiro gigante, depois que a gente absorveu todo esse combustível, é o sistema que vai distribuir. É o sistema cardiovascular, é o sistema que é composto da bomba cardíaca e do sistema de distribuição arterial, né? Arterial, venoso, linfático, tudo isso faz parte do sistema cardiovascular. E você precisa saber de detalhes, porque a aterosclerose, aquela doença sistêmica que evolui com a oclusão progressiva de vasos, né, que levam eventualmente a um AVC, a um infarto, a uma doença renovascular, a diálise, etc., ela é construída precocemente. Ela é construída na microcirculação, sem você se dar conta que o seu paciente é portador dela, tá? E anos mais tarde, apesar do seu segmento convencional, o seu paciente desenvolve uma hipertensão do nada? Não, passou algo despercebido pela sua conduta clínica convencional. Então, o que a gente vai propor a você é melhorar a precisão de coleta de dados, de interpretação desses dados e, obviamente, no oferecimento de condutas ou tratamentos mais precisos para que essa doença não se desenvolva, porque você precisa de ter uma bomba muito poderosa e um sistema de distribuição de combustível completamente patente, pérvio, que seja capaz de fazer chegar o que foi absorvido até aqueles 37,2 trilhões de células que estão ávidas para receber o sonhado combustível e o sonhado oxigênio. O quarto pilar é o sistema osteomuscular. O sistema osteomuscular ele é construído, né, desde sempre, desde a vida intraútero e continuadamente. Esse sistema é um gigante, porque ele te assegura a capacidade de ir e vir, a capacidade de se autoassistir, a capacidade de levantar de um sofá. E o seu paciente, a partir do momento que ele for se desenvolvendo na idade, né, ele for avançando na idade, ele pode apresentar algum tipo de degeneração dessa estrutura. E quanto antes você perceber o que está acontecendo em relação a esse sistema, mais precocemente você pode intervir nesse desequilíbrio e favorecer a retomada de equilíbrio, favorecer a regeneração, porque o seu paciente vai precisar dessa estrutura para manter a qualidade dos seus anos de vida, tá? O quinto pilar da nossa saúde, né, da nossa promoção de vida saudável é o sistema imunológico. O sistema imunológico, né, eu tenho uma grande vivência, eu adoro mexer com o sistema imunológico e o respeito de joelhos, porque realmente ele é poderosíssimo. Então ele vai desde patrulhas praticamente mais tranquilas, né, de se lidar, que são os macrófagos circulantes, os neutrófilos, os plasmócitos, que essa turma toda aí está em volta do aparelho digestivo, porque é a nossa área de vulnerabilidade, né? Esse tubo digestivo não tem pele lá dentro, né? É mucosa, então o que é colocado lá dentro está em contato direto com as suas células e a sua circulação. Então o sistema de defesa ele está lá de butuca, vigiando a mucosa, patrulhando. Mas o sistema imunológico ele é muito mais do que uma simples patrulha. Ele é capaz de te defender a qualquer hora do dia, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo inteiro. Então, se você adoecer de uma ameaça infecciosa, né, não foi falha das estratégias do sistema imunológico, mas foi falha da potência do sistema imunológico. Então, falhou alguma coisa ou vem sendo
gasta sua capacidade de defesa com o tempo sem que você tenha percebido. Então, de repente, o seu paciente está muito fragilizado e adoeceu. Isso é um problema. É preciso que você domine o entendimento desse sistema imunológico e o respeite, porque a gente é capaz, né? O paciente, o nosso sistema é capaz de se defender contra qualquer proteína existente na face da Terra. Tá? Isso já dá uma grande tranquilidade para a gente, porque a gente, na verdade, não precisaria nem ajudar, era só não atrapalhar, porque ele sabe o que fazer, ele reconhece e tem estratégias de defesas primárias, secundárias e terciárias, né? Tem armas de alcance a curta distância, a médio e a longo alcance. E esse sistema imunológico, como sendo um gigante, jamais você vai querer que ele se vire contra você, né? É sempre contra agentes externos. E se ele virar contra você, seu paciente vai estar sob prejuízo, porque ele destrói os alvos, né? Então você, como médico, como profissional de saúde, é preciso que você saiba dessa potência toda e favoreça, né, que a mira dessa defesa seja para alvos que te ameacem realmente e não contra você. Então, todos esses gigantes, contra o seu paciente, na verdade, então todos esses gigantes, eles são interligados. Obviamente, o cérebro se liga com o sistema imunológico. Então, você imagina se você está estressado. O paciente estressado o sistema está sob hipervigilância, né? Ele está sendo ameaçado por uma ameaça real ou uma ameaça mental, irreal ao sistema. Mas ele responde do mesmo jeito, porque só tem um mecanismo de resposta. E você imagina uma simples alergia de pele, né? Uma alergia cutânea, uma alergia respiratória, e toda hora está lá fungando, está coçando, aparecem dermatites atópicas, e você vai ao dermatologista, o seu paciente procura um dermatologista porque ele está com uma lesão de pele. Mas você tem que entender que essa lesão de pele nem sempre é uma lesão da pele, é uma lesão que é proveniente de uma condição dérmica. Às vezes ela pode ser uma sintomatologia do sistema imunológico. O sistema imunológico pode estar tão hiperativado que ele dispara, né, respostas antes de ser atacado. Então, leia-se alergia num paciente estressado. Tá? E a gente tem vários graus de alergias. Alergia leve, alergia moderada, até um choque anafilático, diversas formas de respostas alérgicas, que é uma manifestação, é um exemplo de manifestação anormal do sistema imunológico. Então, isso tudo é um briefing para você perceber como é importante você se ater a detalhes da apresentação clínica do seu paciente, coletar o máximo de dados possível, e desde que você tenha uma compreensão linkada, né, uma rede de conhecimento para acomodar todos esses sintomas, é lógico que você vai conseguir elaborar raciocínios que façam a promoção da saúde do seu paciente e a regeneração de um sistema que foi desequilibrado. Porque o sistema, ele está no basal, bem equilibrado, mantendo a homeostasia. Aí, de repente, ele sofre uma balançada diante de uma ameaça, tá? Seja ela infecciosa, mental ou qualquer coisa realmente que desequilibre o funcionamento daquela máquina. Ela tem que saber responder ao estressor, ao agente estressor, e ter as condições da retomada de equilíbrio, tá? Normalmente a gente não está nessa posição. Normalmente o médico ele não pega o paciente equilibrado, ou ele pega o paciente sob o desequilíbrio ou sobre a incapacidade de retomar esse equilíbrio, ou seja, de um adoecimento, tá? Porque se ele for desequilibrado e conseguir sozinho restaurar, ele não vai normalmente a você. Mas se ele não conseguir, ou seja, aquela perpetuação de danos vai levar a uma condição e um adoecimento do seu paciente, é aí que você entra. Mas você está atrasado. Normalmente a gente está mal posicionado, e se a gente conseguir trazer isso para antes, detecção precoce de disfunções,
né? Obviamente você vai conseguir ajudar pessoas, pacientes que estão saudáveis, entre aspas, que ele nem percebeu que está doente, mas você como profissional adequado, né, a fazer essa promoção e a impedir uma evolução desfavorável, você é o único que pode fazer isso. Então, que sejamos multiplicadores de conhecimento e nesse novo jeito de pensar a medicina. Vale a pena. São conceitos um pouco diferentes, mas que as diferenças são importantes. Por exemplo, a expectativa de vida do brasileiro em 2023, a partir de dados da Organização Mundial de Saúde, foi em torno de 76,2 anos. É esperado que ela suba até 2100 para 88 anos, ou seja, quase 12 anos a mais. Então, toda política pública de saúde, toda política social, toda economia de um país, ela precisa, né, ser autossustentável. Então, com a população em crescente no número de anos vividos, é preciso que a gente acrescente a longevidade como conceito a essa expectativa, ou seja, aumente qualidade a esses anos vividos. E nós, profissionais de saúde, somos as pessoas responsáveis por oferecer essa capacidade aos pacientes, às pessoas que estão vivendo mais, simplesmente porque a gente detém o conhecimento técnico de como funciona essa máquina. Então, a gente pode oferecer mais ferramentas ou mais capacidade de consertar algo que está em degeneração ou que foi desequilibrado ou que foi interrompido o seu ciclo de regeneração de alguma forma. Então, para que isso ocorra, para que a gente seja realmente eficaz, né, na promoção da saúde, no aumento da longevidade associado ao aumento da expectativa de vida, é preciso o quê? É preciso conhecimento. Tá? Então, é muita tecnologia que está sendo construída, desenvolvida e disponibilizada para nós médicos e profissionais de saúde, para que a gente use esse conhecimento no sentido de poder ajudar o sistema a ser regenerado. Não só a controlar os sintomas, porque isso não resolve. Tá? Então, a gente mantém o paciente supermedicado muitas das vezes, na maioria das vezes, com vários aparatos medicamentosos para que ele não caia, né? Mas se comportam como cadeiras de rodas, como muletas, essa polifarmacia que a gente está criando. E, na verdade, o sistema é muito capaz de se reequilibrar, desde que a gente saiba como fazer, desde que a gente saiba como favorecer essa capacidade. Então, para isso, você precisa ter mais conhecimento a respeito dessa máquina, para que a gente realmente seja fiel, né, na entrega de melhores condições para uma sobrevida, uma expectativa de vida saudável. Então, um belo dia, chegou ao meu consultório uma paciente muito novinha, uma menina de 27 anos, com uma queixa de cansaço. E você olhava para ela, realmente ela tinha os cabelos mais ralos, né? Que tinha apresentado um período de queda mais recente, umas olheiras e uma palidez cutânea. Eu perguntei se ela já tinha tido algum grau de anemia anteriormente e ela já tinha sido feito o diagnóstico de anemia e a anemia já tinha sido atribuída às hemorragias menstruais que ela tinha. Então ela tinha um caso mensais, as regras, né, as menstruações eram metrorrágicas, ou seja, com muito volume, e hipermenorrágicas, ou seja, por tempo prolongado. E aí havia sido proposto, né, como parecia uma situação fora de controle e a paciente estava sendo prejudicada, que ela se submetesse a uma esterectomia, uma retirada de útero, para que esse problema parasse, fechasse o vazamento aí de ferro, né, de sangue. Ela chegou com uma anemia até próxima de 10,6, é uma anemia importante para uma menina de 27 anos e poderia estar contribuindo com o cansaço. Então eu fui fazer os exames, que numa abordagem convencional já estaria resolvido, né? Eu tentaria repor ferro, né, a essa paciente via oral, se não desse eu ia dar venoso, se eu não houvesse absorção, mas não teria uma visão mais ampla do que estava por trás dessa apresentação, né? Porque um cansaço é uma falta de produção de energia, né?
ou um gasto exagerado de energia por um sistema que está disfuncional. Ele não está funcionando direito, então está gastando mais energia do que deve. É como se um nadador tivesse uma técnica não aprimorada e gastasse muito mais esforço, né, para percorrer determinada distância nas piscinas. Então o sistema pode estar se arrastando por falta de otimização de funcionamento ou privação de combustíveis adequados, ou ambos, né? Mas eu não teria essa visão, né? Eu teria realmente mantido ela sob acompanhamento do dermatologista e poderia interferir sim num primeiro momento. Eu falei, vamos tentar controlar essa hemorragia, vamos pôr um DIU de Mirena para controlar essas hemorragias menstruais. Mas com esse conhecimento novo, né, com essa visão mais ampliada do que pode estar por trás de uma queixa simples, significa o seguinte, que quanto mais diagnósticos diferenciais você conseguir fazer uma mesma apresentação clínica, melhor profissional você é. Isso sem dúvida alguma. E se você conseguir, né, saber o que está por trás de todos os diagnósticos diferenciais que você hipotetizou, você vai ser brilhante. Você vai elevar demais o nível do seu atendimento. Você vai chegar à excelência. É isso que a gente quer. Então, com essa mocinha, né, eu pedi uma bateria de exames que eu jamais teria feito se eu fosse fazer a prática convencional, né? E a partir disso eu descobri que ela estava com uma disglicemia, um conceito novo que muito pouca gente sabe, tá? O paciente está com glicose de 100, 101, a gente reduz um pouquinho o doce, faz uma caminhada, ou seja, recomendações superficiais. Isso não pode acontecer. Na medicina de precisão a gente não admite isso, o sistema tem que estar azeitado, né? Tudo funciona com períodos ou intervalos muito curtos de tolerância. A partir de determinado intervalo, se for para mais, se torna disfuncional, se for para menos, se torna disfuncional também. Então a gente tem que obedecer ao manual de instrução que a gente nasceu com ele. O ser humano é uma máquina perfeita e que o médico é aquele profissional que teve a paciência de ler o manual de instrução dessa máquina e relê-lo frequentemente e se atualizar, porque novas tecnologias estão melhorando o entendimento dessa máquina. Então, eu decifrei esse caso. Isso é um caso simples, é um caso que você deve também receber em consultório, porque isso é frequente, isso não é raro, tá? Mas a abordagem está diferenciada. Então a abordagem dela foi uma multiplicidade de exames, a partir dos quais eu localizei que ela estava desglicêmica, ou seja, ela estava pré-diabética sem saber, né? Com uma resistência insulínica, que você já deve ter ouvido falar, porque é um tema da moda, né? Resistência insulínica, mas não tem nada de modismo, é o que está matando a gente, o que está levando à aterosclerose, tá? Essa hiperinsulinemia. E a questão do cansaço era multifatorial. Então tinha anemia como cabeça de chave, mas ela tinha déficit de sono, tá? Ela obviamente não tinha capacidade de regeneração, ela era estressada e hipervigilante, e só com uma abordagem multifatorial sistêmica é que a gente consegue valorizar, porque a gente consegue entender o peso de cada setor no funcionamento do sistema, porque senão você não dá esse peso, você não dá esse aval. Mas será que é só um estresse? Ela está passando, dorme melhor, ou toma um remedinho para você dormir melhor, né? Um ansiolítico, etc. Então, o paciente que está hipervigilante, ele não pode desligar na hora que ele quer, né? Ele está com muita adrenalina na circulação. A adrenalina é vasoconstritora. Ela aperta o vaso, aumenta a pressão. Então ela já estava se tornando hipertensa devido à resistência insulínica, que sinaliza uma obstrução vascular em curso, e o grau de obstrução vascular não era suficiente para a gente pegar uma hipertensão no repouso. Foi preciso um mapa da pressão arterial, um exame sequencial que averigua a pressão nas 24 horas, sob esforço, no sono, né, em que a gente tem uma monitorização melhor, um gráfico melhor de como se comporta aquele sistema vascular.
E naquele sistema vascular foi identificado que essa paciente não tinha um descenso noturno da pressão, nem sistólica nem diastólica. Já tinha uma elevação da pressão diastólica em vários momentos do gráfico, que normalmente a gente não valoriza isso. Então a pressão diastólica é a que caracteriza a hipertensão arterial. Ela não deve ser acima de 8 milímetros de mercúrio, porque significa uma oclusão em curso. E normalmente você, num paciente que chega ao consultório, a primeira coisa que você faz é: você acabou de chegar, relaxa um pouquinho, respira fundo, acalma, porque senão pode dar alteração na pressão. Peraí, é para a gente identificar um erro no sistema que está começando a aparecer, ou é para a gente esconder esse erro? Então, um sistema que aparentemente não tem nenhuma desordem, é preciso ser submetido a um estresse. Então, você só verifica uma alteração metabólica, por exemplo, do metabolismo de carboidratos, se você submetê-lo a um estresse metabólico. Porque a glicemia de jejum é a mesma coisa que um eletro de repouso. Ele vai medir o quê? Só se você estiver tendo uma arritmia na hora do exame, ou se estiver infartando na hora do exame, a gente consegue ter esse momento diagnóstico. Fora isso, você precisa estressar o sistema para ver como ele se comporta sob o estresse. Então, são exames que melhoram a capacidade de aferição de dados para a gente poder interpretar melhor. Então, essa visão me mostrou que ela estava com início de hipertensão arterial, com estresse considerável sob risco de lesão de órgãos-alvo, que é cérebro, coração e rim, por falta de descenso da pressão arterial durante o sono. Isso é muito importante porque ela só tem 27 anos, tá? Estava manifestando um cansaço. Uma menstruação desregulada por estresse, porque o calmante da mulher é a progesterona. Então ela teve um desbalanço entre estrógeno e progesterona, com predominância estrogênica, hiperproliferação do endométrio, menstruação copiosa, ou seja, muito de volume grande por tempo prolongado. Por quê? Porque a progesterona dela estava sendo substituída ou desviada da sua síntese normal para a síntese de hormônios de estresse, porque o cérebro estava pedindo. E como ela estava modulando esse estresse, ela estava dormindo direito? Como? Se ela tem uma superativação simpática, se ela tem um hiperadrenalismo na circulação, adrenalina demais na circulação, ela não vai fazer isso. E no couro cabeludo, chega o quê? Esse sistema está sob estresse, ele está em guerra. Então ele está usando soldados, sistema imunológico está ativado, sistema de coagulação está ativado para qualquer eventual reparo que seja necessário. Tá? O sistema cardiovascular está gastando mais energia do que deve, o coração está batendo mais rápido, consumindo mais oxigênio, todas as reações oxidativas do corpo estão consumindo mais oxigênio e vai sobrar energia para cabelo e unha? Não vai não. Não vai não, porque o cérebro é inteligente, entendeu? Ele vai redistribuir esse combustível para quem está lutando. Então, realmente é preciso uma visão, tá? Porque você pode ficar careca, que não vai interromper seu processo de vida, você vai ficar viva, porque eu estou redistribuindo o combustível. Você pode ficar sem unha também, que não é a 8ª prioridade do sistema em uma situação de guerra. E é preciso que você saiba modular esse estresse e conscientizar o paciente, porque os sintomas podem ser os mesmos, tá? Os tratamentos podem ser os mesmos, mas os seres humanos que estão na sua frente, eles não são os mesmos, tá? Eles são diferentes, eles são geneticamente diferentes, eles estão em ambientes diferentes e eles se manifestam fenotipicamente diferente, de forma diferente. Então é preciso que você melhore o conhecimento a respeito dessa máquina, tá? De quem está na sua frente, para que a gente eleve o nosso nível de atendimento. E é com esse propósito, né, passando toda essa experiência, todos esses momentos da minha vida que foram bastante importantes para eu poder mudar o ângulo, né, porque eu saí de uma super sustentação hospitalar, tudo que eu fazia necessitava de uma superestrutura. Todos os meus colegas que me conheciam estavam vinculados a uma superestrutura. E como eu ia fazer algo diferente, começar do zero? Mas é isso que eu proponho para vocês. É do zero à arena, né? É começar do zero para uma redefinição de conceitos, para uma quebra de paradigmas,
realmente bem sustentados, mas que podem ser releitos, né? Feita uma releitura melhor para que a gente trate melhor. É com esse convite que eu deixo você aí para participar dessa nossa escola, desse nosso curso, para você aprender o que a medicina de precisão pode fazer pelo seu paciente. Então, finalizando, eu quero deixar para vocês aqui a mensagem de que esse curso, ele pretende aumentar o seu nível de conhecimento, aprofundar esse conhecimento sobre os 5 pilares que sustentam a saúde, ou seja, se houve um desequilíbrio, né, uma ruptura da homeostasia do sistema, do equilíbrio do sistema, frente a qualquer que seja a ameaça, que a gente seja capaz de sustentá-lo e promover essa regeneração. Então, é o aprofundamento do conhecimento técnico sobre esses 5 pilares. Né? Lembrando, cérebro, ele tem que ser aprofundado, você tem que saber mais, isso é importante na sua prática clínica. Seu sistema digestivo, né? Essa máquina de processamento de combustíveis, o que pode, ele faz uma triagem sobre o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve ser absorvido. Tá? É preciso que você conheça mais a respeito dessa bomba cardíaca e o que o sistema vascular de distribuição de combustível é capaz de fazer por você, para o seu paciente poder perceber isso junto com você. Isso é muito importante. A gente não pode ter prejuízo de vias de distribuição, jamais. A respeito do sistema osteomuscular. O sistema osteomuscular é um sistema que deve ser construído, tá? E mantido. Então a gente sabe que a vida, ela depende da movimentação, né? Eu estava vendo, inclusive, aquelas zonas azuis, que tem um episódio no Netflix, que os habitantes de Okinawa, que a grande maioria são centenários, eles sentam no chão, tá? Eles sobem ladeiras, né? Eles agacham para poder plantar a hortinha deles, eles andam de bicicleta. Então, a movimentação está ligada à vida, à sustentação, ao trofismo muscular. Não é para ficar bonito, é para que a gente consiga ficar em pé, se autoassistir e manter a capacidade de ser livre, né? De se locomover. Então, é preciso fazer com que o paciente mantenha essa capacidade. E o sistema imunológico é um sistema que a gente deve tirar o chapéu, abaixar, pedir bênção, né? Porque as ações dele são muito certeiras, são extremamente no alvo, né? E quando ele dispara para todos os lados, é porque ele não está sabendo qual é o alvo direito, porque as frentes de agressão são múltiplas. Então, você precisa saber disso, dar o devido respeito à resposta imunológica, porque a gente não consegue segurar um tsunami. A gente não consegue. O que está matando a gente são as respostas inflamatórias. A aterosclerose é uma resposta inflamatória vascular. Tá? O câncer é uma resposta inflamatória tecidual, de tanta agressão perpetuada, mantida. Então, doença neurodegenerativa é estresse oxidativo, é inflamação mantida em cima das células da glia, né, do sistema imunológico cerebral e do próprio neurônio. Então, as inflamações são mediadas pelo sistema imunológico. Então, esse gigante aí precisa ser contido, porque um tsunami a gente não consegue evitar. A ação de um tsunami, a gente consegue se proteger e evitar que ele seja disparado, né, é o nosso objetivo aqui. Então, que fique essa mensagem, tá? Que a medicina de precisão, ela é super importante no sentido do domínio desses 5 pilares, para que você seja um profissional cada vez mais apto, tá? A tratar melhor, a entregar melhores resultados aos seus pacientes, de preferência que seja um educador, né? Que passe as informações de como se comportar melhor, né? Antes do adoecimento. E que para isso a gente se sirva do maior número de dados possíveis, né, de interpretação, às vezes muito complexa, mas que aqui no curso a gente vai dar uma facilitada, torná-las mais palatáveis e deglutíveis, porque são informações muito técnicas, mas a gente não vai fragmentar o raciocínio como é feito na escola de medicina. A gente vai juntar tudo que está sendo ensinado, tá? Para que seja aproveitado na sua prática clínica e eleve você para um patamar superior de atendimento. É isso aí, esse é o meu propósito.